Você já parou para pensar no impacto que suas palavras têm sobre você e as pessoas ao seu redor? Desde as conversas mais simples até os momentos mais decisivos, aquilo que escolhemos dizer pode abrir portas, fortalecer laços e trazer clareza, ou, pelo contrário, pode criar barreiras, gerar conflitos e até nos colocar em situações complicadas. É por isso que as pessoas mais inteligentes sabem que o verdadeiro poder das palavras não está em falar muito, mas em falar com propósito. Neste vídeo, vamos explorar 20 coisas que alguém inteligente nunca diz. Essas lições são inspiradas pela sabedoria do estoicismo, que nos ensina a praticar o autocontrole e a refletir antes de falar. Grandes pensadores como Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio nos lembram constantemente que aquilo que não dizemos pode ser tão importante quanto aquilo que escolhemos dizer. Afinal, saber se calar em certos momentos é um sinal de maturidade, respeito e inteligência. Por que isso importa? Porque cada palavra que pronunciamos deixa uma impressão. O que falamos pode afetar nossa imagem, nossos relacionamentos e até mesmo nosso bem-estar emocional. Ao evitar certos tipos de comentários, não estamos apenas mostrando inteligência, mas também cultivando melhores conexões, preservando a confiança e evitando mal-entendidos desnecessários. Neste vídeo, você vai aprender a identificar aquelas frases e atitudes verbais que, mesmo sem intenção, podem comprometer sua credibilidade, causar atritos ou expor você de forma desnecessária. Vamos refletir sobre como pequenos ajustes na forma de se comunicar podem transformar o modo como você é percebido e melhorar significativamente suas interações diárias. Se você quer se tornar uma pessoa mais sábia, respeitada e equilibrada, este vídeo é para você. Pegue papel e caneta, prepare-se para repensar a maneira como se comunica e descobrir como a sabedoria das palavras pode elevar sua vida a um novo nível. Vamos começar. Fofocas. Falar sobre a vida de outras pessoas, especialmente de forma desnecessária ou sem fundamento, é uma prática que não apenas consome tempo e energia, mas também pode trazer impactos negativos tanto para quem ouve quanto para quem fala. Além de ser uma distração do que realmente importa, as fofocas frequentemente alimentam mal-entendidos, geram conflitos e prejudicam relações. Sob a perspectiva estoica, esse hábito revela uma mente inquieta e desatenta, que está mais preocupada em se fixar nos erros ou dramas dos outros do que em trabalhar no próprio crescimento e virtude. Os estoicos eram firmes ao apontar a importância de controlar o discurso. Epicteto, um dos maiores pensadores da filosofia estoica, afirmou: "Fale apenas o que é útil ou necessário." Esse conselho simples, mas profundo, nos convida a refletir sobre a intenção e o impacto de nossas palavras. Antes de compartilhar qualquer coisa sobre outra pessoa, devemos nos perguntar: isso é realmente necessário? Acrescenta algo de valor ou ajuda a resolver um problema? Promove paz e entendimento, ou apenas alimenta intrigas? As fofocas, na maioria das vezes, são desnecessárias e improdutivas. Elas desviam o foco do que podemos controlar, nossas próprias ações e pensamentos, e colocam nossa atenção em situações ou comportamentos que não nos dizem respeito. Além disso, falar sobre os outros pode acabar criando um ambiente de desconfiança. Quem se engaja em fofocas com frequência pode ser visto como alguém pouco confiável, o que afeta negativamente sua imagem e relações. Do ponto de vista estoico, as palavras são uma extensão do caráter. Usá-las para criticar, espalhar rumores ou alimentar conversas vazias é desperdiçar uma oportunidade de ser construtivo. Marco Aurélio, outro grande pensador estoico, nos lembra em suas meditações que devemos cultivar pensamentos e ações alinhados à virtude. Isso inclui evitar distrações como as fofocas e focar no que realmente nos aproxima de uma vida boa. Além do impacto nos outros, as fofocas têm um efeito corrosivo em quem as pratica. Quando gastamos nosso tempo falando da vida alheia, perdemos a oportunidade de refletir sobre nossa própria conduta. Cada minuto desperdiçado em fofocas é um minuto que poderia ser usado para aprendizado, autodesenvolvimento ou criação de algo significativo. A verdadeira sabedoria está em cultivar o silêncio quando não há nada de útil ou necessário a ser dito. Outro ponto importante é que o hábito de fofocar demonstra uma mente que busca validação ou distração. Muitas vezes, as pessoas se envolvem em fofocas para se sentirem incluídas ou para evitar olhar para seus próprios desafios. Porém, esse tipo de comportamento não resolve problemas, apenas os mascara. Quando escolhemos focar em nossas próprias vidas, encontramos mais clareza, propósito e controle sobre nossos destinos.
Adotar a prática do silêncio ou redirecionar a conversa para temas construtivos é uma escolha que exige disciplina e autoconhecimento. Em vez de comentar sobre os erros, as fraquezas ou os comportamentos dos outros, podemos usar nosso discurso para edificar, inspirar ou conectar. Escolher palavras com cuidado, como sugere o estoicismo, é um exercício de virtude e um reflexo de nossa força interior. Por fim, lembre-se de que o impacto das fofocas não é apenas social, mas também moral e emocional. Quem vive comentando sobre os outros frequentemente se sente mais inquieto, inseguro e insatisfeito. Por outro lado, quem evita esse hábito percebe que sua mente se torna mais serena e suas relações, mais genuínas. O silêncio, nesse contexto, não é apenas uma escolha sábia, é um sinal de respeito, tanto pelos outros quanto por si mesmo. Falar por impulso. Falar por impulso é uma prática perigosa que muitas vezes resulta em arrependimento, mal-entendidos e até mesmo em danos irreversíveis aos relacionamentos. Quando permitimos que as palavras escapem sem reflexão, corremos o risco de dizer algo que não representa nossos verdadeiros valores ou intenções. Sob a ótica estoica, a fala impulsiva é uma manifestação de falta de autocontrole e sabedoria. Os estoicos acreditavam que as palavras deveriam ser medidas e direcionadas para o bem, e não disparadas como flechas desgovernadas. Epicteto nos ensina: primeiro aprenda o significado do que você diz, e então fale. Essa frase ressalta a importância de refletir antes de falar. Quando deixamos as emoções comandarem nossas palavras, acabamos entregando o controle de nossas ações a forças externas, como a raiva, a ansiedade ou a frustração. O resultado é muitas vezes desastroso. Criamos conflitos desnecessários, ferimos aqueles ao nosso redor ou nos colocamos em situações constrangedoras. Falar por impulso muitas vezes está ligado a emoções intensas, como raiva ou euforia, que nos cegam para as consequências de nossas ações. Em momentos assim, os estoicos nos aconselham a pausar e praticar a temperança. Marco Aurélio, em suas reflexões, enfatiza a importância de domar nossos pensamentos antes que eles se transformem em ações. Se for possível, fale apenas o que é justo e verdadeiro. Caso contrário, prefira o silêncio. Essa abordagem nos lembra que o silêncio é uma alternativa poderosa e digna quando não estamos seguros sobre o que dizer. O hábito de falar impulsivamente também pode prejudicar nossa imagem e credibilidade. Quando nos expressamos sem pensar, nossas palavras podem parecer inconsistentes ou vazias, deixando os outros com uma impressão de imaturidade ou falta de responsabilidade. Por outro lado, alguém que escolhe as palavras com cuidado demonstra sabedoria, confiança e autocontrole, qualidades que fortalecem o respeito nas relações pessoais e profissionais. Além disso, falar impulsivamente pode nos tornar reféns de nossos próprios erros. Quantas vezes já tivemos que pedir desculpas ou tentar consertar algo dito sem pensar? Esse ciclo de fala e arrependimento é cansativo e desnecessário, e pode ser evitado com a prática da autoconsciência. Os estoicos recomendam observar nossos pensamentos antes de transformá-los em palavras. Essa pausa, por menor que seja, pode fazer toda a diferença entre uma conversa construtiva e um conflito desnecessário. A fala impulsiva também tende a afastar a calma da mente. Quando agimos dessa forma, frequentemente nos envolvemos em discussões ou tensões que poderiam ter sido evitadas. Essa inquietação mental nos distancia de um estado de serenidade, algo que os estoicos valorizam profundamente. O silêncio consciente, por sua vez, nos ajuda a preservar a paz interior, permitindo que nossas palavras sejam usadas como ferramentas de harmonia, e não de caos. Por fim, o caminho para superar a impulsividade na fala é, como ensinam os estoicos, cultivar o hábito da reflexão constante. Antes de falar, pergunte-se: isso é verdadeiro? É necessário? É gentil? Se a resposta for negativa para qualquer uma dessas perguntas, o silêncio será sempre a melhor escolha. Quando aprendemos a dominar nossas palavras, nos tornamos mestres de nossas ações, consequentemente, de nosso destino. Falar com propósito e cuidado é um sinal de força interior e sabedoria, qualidades que moldam uma vida virtuosa e alinhada aos princípios estoicos. Mentiras. Mentira é uma prática que compromete nossa integridade e enfraquece a confiança que os outros depositam em nós. Sob a perspectiva estoica, a verdade é um pilar fundamental da virtude e do caráter. Quando mentimos, nos afastamos da virtude, que é o objetivo mais elevado para os estoicos, e também sabotamos nossos próprios relacionamentos e reputação. A mentira pode parecer, às vezes,
um caminho fácil para evitar conflitos ou escapar de uma situação difícil, mas suas consequências tendem a ser mais prejudiciais do que aparentam. Sêneca afirma: o caminho mais curto para a riqueza e a tranquilidade é a simplicidade e a verdade. Esse ensinamento nos lembra que a verdade, por mais difícil que seja, é sempre a escolha mais sábia e digna. A simplicidade em nossas palavras e ações nos liberta das complexas armadilhas criadas pelas mentiras. Uma vez que se mente, cria-se a necessidade de sustentar a mentira com mais falsidades, gerando um ciclo de enganos que eventualmente escapa do nosso controle. A mentira não apenas prejudica aqueles que são enganados, mas também destrói a harmonia interior de quem mente. Os estoicos acreditavam que viver de forma honesta e alinhada com a verdade é essencial para alcançar a paz de espírito. Mentir, por outro lado, nos coloca em um estado constante de tensão e inquietação, temendo que a verdade venha à tona. Essa ansiedade não apenas consome nossa energia, mas também nos distancia da serenidade que os estoicos consideravam essencial para uma vida bem vivida. Além disso, a mentira corrói a base de nossos relacionamentos. A confiança é algo que se constrói com o tempo, mas que pode ser destruída em um instante com uma única mentira. Como podemos esperar construir conexões autênticas com os outros se nossas palavras não refletem a realidade? Marco Aurélio nos ensina: a verdade nunca prejudica ninguém. O que prejudica é persistir no autoengano ou na ignorância. Este conselho nos alerta contra o perigo de nos acostumarmos a enganar não apenas os outros, mas também a nós mesmos. Há também um impacto ético profundo em mentir, especialmente quando isso causa danos a outras pessoas. Mesmo mentiras aparentemente pequenas podem ter consequências inesperadas. Por exemplo, uma mentira para evitar responsabilidade pode colocar outro indivíduo em uma posição desconfortável ou prejudicá-lo diretamente. Os estoicos, preocupados com a justiça, enfatizam a importância de sermos justos e verdadeiros em todas as nossas interações. Mentir também nos enfraquece moralmente. Cada vez que optamos pela mentira, reforçamos o hábito de fugir da responsabilidade e evitamos enfrentar as consequências de nossas ações. No entanto, é ao encarar a verdade e lidar com as situações de maneira honesta que crescemos e nos tornamos mais resilientes. Praticar a verdade, no entanto, não significa ser brutalmente honesto a ponto de ferir os sentimentos dos outros. A verdade deve ser dita com sabedoria e compaixão, sempre considerando o impacto de nossas palavras. Isso não é mentir, mas sim exercer o julgamento prudente que os estoicos tanto valorizam. Quando escolhemos a verdade em vez da mentira, criamos uma base sólida para nossa vida, construída sobre valores duradouros e confiáveis. A honestidade nos permite viver com a cabeça erguida, sem temores ou arrependimentos ocultos. A verdade nos torna livres, enquanto a mentira nos aprisiona em uma rede de falsidades. Como os estoicos nos lembram, a virtude é o verdadeiro caminho para a liberdade, e ser verdadeiro é um passo essencial nessa jornada. Portanto, deixe que suas palavras reflitam a realidade e a virtude. Ao fazer isso, você estará não apenas orando os outros, mas também cultivando a força interior e a sabedoria necessárias para viver uma vida plena e alinhada aos princípios estoicos. Detalhes financeiros íntimos. Compartilhar informações financeiras íntimas, como rendimentos, dívidas ou detalhes de investimentos, é uma prática que pode trazer mais problemas do que benefícios. Os estoicos ensinavam a importância da discrição e da moderação em tudo o que dizemos, especialmente em assuntos tão sensíveis. A exposição desnecessária desses detalhes pode gerar mal-entendidos, despertar inveja ou, pior, ser usada contra nós. Epicteto nos lembra: deixe que sua vida seja um exemplo, e não um espetáculo. Esse conselho se aplica perfeitamente à questão de como tratamos nossos assuntos financeiros. Não precisamos transformar nossa situação econômica em tema de conversa ou demonstração para os outros. Ao manter nossa vida financeira reservada, protegemos nossa privacidade e evitamos julgamentos desnecessários ou expectativas externas que podem nos pressionar ou desviar do foco. Além disso, discutir detalhes financeiros íntimos pode prejudicar relacionamentos. Por exemplo, ao revelar ganhos financeiros significativos, podemos inadvertidamente causar desconforto ou inveja em outras pessoas. Por outro lado, compartilhar dificuldades financeiras pode trazer julgamentos ou conselhos não solicitados, que nem sempre são úteis ou bem-intencionados. A prudência nos ajuda a evitar essas armadilhas. Marco Aurélio dizia: a melhor maneira de se defender é não ser como aqueles que nos fazem mal. Assim,
Se você já foi vítima de críticas ou comentários negativos por conta de questões financeiras, lembre-se de que a melhor resposta é aprender a resguardar essas informações. Não se trata de esconder a verdade, mas de entender que nem tudo precisa ser compartilhado com todos. Quando discutimos finanças de maneira aberta e sem critério, também corremos o risco de alimentar comparações desnecessárias. Isso vai contra o princípio estoico de focar no que está sob nosso controle. Comparar-se a outros, seja para se sentir superior ou inferior, é uma distração que mina nosso progresso e tranquilidade. Outro ponto importante é que as finanças são, muitas vezes, um reflexo de decisões e circunstâncias pessoais. Quando compartilhamos esses detalhes, abrimos espaço para julgamentos alheios, que podem não considerar o contexto completo da nossa vida. A opinião dos outros, segundo os estoicos, não deve ser o que orienta nossas escolhas. Sêneca oferece um valioso ensinamento sobre isso. O que importa não é o quanto você tem, mas como você usa o que tem. A verdadeira sabedoria está em administrar bem o que temos, independentemente de quanto seja. Não precisamos da validação ou da opinião de terceiros para fazer isso de maneira eficaz. Compartilhar detalhes financeiros íntimos raramente contribui para melhorar nossa vida ou nosso relacionamento com o dinheiro. Por fim, a discrição financeira é uma forma de autodefesa. Em tempos em que a segurança das informações pessoais é uma preocupação crescente, divulgar detalhes financeiros pode até nos expor a fraudes ou golpes. A sabedoria estoica nos incentiva a proteger o que é valioso e a agir com prudência em todas as situações. Se for necessário discutir finanças, seja com um parceiro, consultor ou pessoa de confiança, faça-o com clareza, mas sem abrir mão de sua privacidade. Mantenha o equilíbrio entre honestidade e discrição, lembrando-se de que nem todas as informações precisam ser compartilhadas para que as decisões corretas sejam tomadas. Ao cultivar o hábito de guardar seus detalhes financeiros para si mesmo, você não apenas protege sua privacidade, mas também demonstra maturidade e autocontrole. Esses são princípios fundamentais para quem busca viver uma vida estoica e virtuosa. Fazer provocações. Provocar os outros pode parecer inofensivo, mas é uma atitude que muitas vezes revela imaturidade e falta de empatia. No contexto estoico, provocar alguém com palavras ou ações é uma forma de desperdiçar energia em algo que não contribui para o nosso desenvolvimento ou para o bem-estar coletivo. Esse comportamento geralmente gera conflitos desnecessários e prejudica os relacionamentos. Epicteto nos adverte: evite comportamentos que causem discórdia, pois aquilo que você semeia na vida dos outros, colhe em sua própria alma. Quando provocamos alguém, estamos semeando ressentimento, mágoa ou até raiva. Essas emoções criam um ciclo negativo que pode retornar a nós em forma de hostilidade ou isolamento. As provocações costumam surgir de uma necessidade de se afirmar ou de mascarar inseguranças. Por trás da tentativa de cutucar o outro, pode estar o desejo de parecer superior ou de chamar atenção. Contudo, a verdadeira força, segundo os estoicos, está em agir com dignidade e respeito. Provocações são sinais de que ainda estamos presos a paixões e emoções que, quando mal controladas, comprometem nossa serenidade. Marco Aurélio nos ensina: a melhor vingança é não ser como aquele que lhe fez mal. Se alguém age de maneira provocativa conosco, a resposta não deve ser retribuir na mesma moeda. Pelo contrário, devemos cultivar o autocontrole e evitar nos rebaixar ao mesmo nível. Responder a provocações apenas perpetua um ciclo de hostilidade, enquanto ignorá-las demonstra força e maturidade. Além disso, provocar os outros pode nos afastar das pessoas e gerar desconfiança. Quem provoca frequentemente acaba sendo visto como uma fonte de desconforto, o que prejudica tanto a convivência quanto a cooperação em ambientes pessoais e profissionais. Os estoicos valorizavam o cultivo de relacionamentos saudáveis e respeitosos, pois reconheciam que a vida em sociedade é essencial para o florescimento humano. Sêneca dizia: somos tão fortes quanto nossa capacidade de lidar com os outros sem ofendê-los. Esse princípio nos lembra que a verdadeira habilidade social está em interagir com as pessoas de maneira que eleve a todos, em vez de criar divisões ou feridas. A convivência harmoniosa é um reflexo da sabedoria e do autocontrole que buscamos como praticantes do estoicismo. Outro aspecto importante é que provocações podem ter consequências inesperadas. Uma palavra dita sem pensar pode machucar alguém profundamente ou levar a uma reação desproporcional. Por isso, os estoicos nos encorajam a pensar antes de falar e a considerar o impacto de nossas palavras. Para evitar cair na armadilha das provocações, é essencial cultivar a empatia.
Colocar-se no lugar do outro nos ajuda a perceber como nossas ações podem ser percebidas e o efeito que elas têm no ambiente ao nosso redor. Provocar alguém não apenas magoa, mas também reflete mal sobre quem provoca, revelando uma falta de sabedoria e compaixão. O autocontrole é a chave para evitar esse comportamento. Quando sentimos a tentação de provocar alguém, devemos nos perguntar: isso realmente contribui para o meu crescimento ou para o bem-estar da situação? Na maioria das vezes, a resposta será não. Controlar essa tendência é uma forma de praticar a virtude e de fortalecer nossa capacidade de agir com sabedoria. Ao abandonar o hábito de fazer provocações, estamos nos aproximando da tranquilidade e da virtude que os estoicos tanto prezam. Evitamos conflitos desnecessários, preservamos nossos relacionamentos e mostramos ao mundo que somos capazes de agir com respeito e integridade, mesmo diante de desafios ou comportamentos difíceis. Falar com raiva. Falar com raiva é uma das formas mais destrutivas de comunicação, e os estoicos sabiam disso muito bem. Quando estamos irritados ou aborrecidos, as palavras podem sair de maneira impulsiva, sem reflexão, e podem causar danos irreparáveis tanto à nossa paz interior quanto aos nossos relacionamentos. Para um estoico, a raiva é uma emoção que precisa ser controlada, pois ela surge da percepção de que algo nos está sendo feito de maneira injusta ou contra a nossa vontade. Contudo, reagir com raiva é uma forma de nos entregar ao que está fora do nosso controle, uma ação que vai contra a prática da virtude. Epicteto dizia: a raiva é uma emoção que surge quando desejamos que o mundo seja diferente do que ele é. Aceitar o que está fora do nosso controle é a chave para a paz interior. Em outras palavras, quando reagimos com raiva, estamos nos entregando à frustração e à insatisfação com a realidade, algo que nunca está completamente sob o nosso controle. A raiva surge frequentemente de uma ideia de que fomos injustiçados ou que alguém agiu de maneira errada. No entanto, os estoicos nos ensinam que podemos controlar como reagimos a essas situações e que a verdadeira sabedoria está em escolher como responder, sem nos entregar às emoções negativas. A raiva muitas vezes é como um fogo que se alimenta de pensamentos e julgamentos. Quando começamos a acreditar que fomos injustiçados ou atacados, nossa mente começa a inflamar esses pensamentos, e logo as palavras saem com a mesma intensidade. Essa explosão verbal, muitas vezes, não resolve o problema e ainda gera mais conflitos. Uma vez que a raiva se manifesta nas palavras, pode ser difícil voltar atrás, e as palavras ditas em fúria podem ferir de forma irreparável. Marco Aurélio, o imperador filósofo, aconselhava: quando você sentir raiva, pause. Respire profundamente e lembre-se: a sua paz é mais importante do que qualquer justificativa para a raiva. A sabedoria estoica ensina que, ao invés de falar no calor do momento, devemos dar um passo atrás, refletir e escolher nossas palavras com cuidado. Se estiveres com raiva, não te apresses a falar. Em vez disso, busca entender o que está acontecendo em tua mente e o que realmente está em jogo. Muitas vezes, a raiva é uma resposta a uma ameaça imaginária, ou algo que poderíamos facilmente aceitar e superar com uma perspectiva mais tranquila. Um dos maiores ensinamentos dos estoicos é sobre a importância de controlar nossos impulsos. A raiva surge como um reflexo, um impulso primitivo, mas somos seres racionais, e é nossa capacidade de refletir antes de agir que nos distingue dos animais. Ao falar com raiva, perdemos a racionalidade e agimos de maneira que não condiz com a nossa melhor versão. Sêneca, em sua obra sobre a raiva, dizia: a raiva é uma doença da alma, e quem a alimenta agrava sua própria condição. Aqui, Sêneca nos lembra que a raiva é uma doença emocional que pode corroer nossa tranquilidade e sabedoria. Quando reagimos com raiva, estamos permitindo que essa emoção nos controle, ao invés de sermos nós a controlá-la. A prática do autocontrole é a chave para evitar que a raiva tome conta de nós e para manter a paz interior, independentemente das circunstâncias externas. Além disso, falar com raiva não só prejudica a nós mesmos, mas também as relações com os outros. As palavras ditas em momentos de raiva podem criar ressentimentos e divisões, dificultando a reconciliação e a comunicação construtiva. Isso pode danificar nossa credibilidade e respeito perante os outros. Portanto, controlar a raiva e escolher uma abordagem mais calma e ponderada ao falar é essencial para preservar os vínculos e promover um ambiente harmonioso. Por fim, a prática estoica envolve não apenas o controle das palavras, mas também a transformação da nossa mentalidade. Ao treinarmos a nossa mente para ver as situações de forma mais equilibrada e aceitar aquilo que não podemos mudar,
diminuímos as chances de sermos tomados pela raiva. O autocontrole é, assim, uma habilidade que podemos cultivar todos os dias, praticando a reflexão antes da reação impulsiva. Falar com raiva pode ser uma armadilha fácil de cair, mas o verdadeiro poder está em escolher a calma. Quando lidamos com as adversidades e com os outros com serenidade e raciocínio, demonstramos a verdadeira força que a filosofia estoica nos ensina, a capacidade de manter nossa paz interior, não importa o que aconteça ao nosso redor. Compartilhar demais nas redes sociais. Nos dias atuais, as redes sociais têm se tornado uma parte integral da vida cotidiana, oferecendo uma plataforma para se conectar com outros, compartilhar experiências e expressar nossas opiniões. No entanto, o excesso de compartilhamento, especialmente de detalhes pessoais e íntimos, pode ser uma prática que compromete nossa privacidade e até mesmo nosso equilíbrio emocional. Para os estoicos, que valorizam a reflexão e o controle de si mesmo, o ato de compartilhar demais nas redes sociais pode ser visto como uma forma de exposição desnecessária, um comportamento que enfraquece nossa autonomia e nos distorce da verdadeira busca pelo autoconhecimento e pela paz interior. Sêneca, em suas cartas, nos alerta sobre a superficialidade das coisas externas e sobre como devemos nos concentrar no que realmente importa. Ele diz: não te entregues ao espetáculo do mundo, não procure aprovação nas vozes da multidão. Em outras palavras, ele nos adverte contra a busca incessante por validação externa, algo que é muito presente nas redes sociais. A necessidade de curtidas, comentários e aprovação de outras pessoas pode se tornar uma obsessão, afastando-nos de nossa verdadeira essência. O ato de compartilhar demais nas redes sociais, na busca por aceitação, é um reflexo da dependência de fatores externos para definir nosso valor, algo que os estoicos consideram prejudicial ao nosso bem-estar. Quando compartilhamos aspectos excessivos de nossas vidas, especialmente de forma impulsiva ou sem reflexão, corremos o risco de perder o controle sobre o que é privado e público. As redes sociais podem criar uma ilusão de proximidade, onde nos sentimos compelidos a compartilhar nossa rotina, nossos sentimentos, nossas vitórias e até nossas frustrações. No entanto, como Epicteto nos ensina, a verdadeira liberdade vem de não depender de ninguém para validar nosso valor. Esse excesso de exposição pode nos deixar vulneráveis, pois nos tornamos dependentes da percepção dos outros para afirmar nossa identidade. Os estoicos acreditam que devemos ser responsáveis pelo que compartilhamos e que nossa paz de espírito não deve ser atrelada à aprovação alheia. Além disso, compartilhar demais nas redes sociais pode nos afastar do foco no presente. A tendência de registrar e compartilhar cada momento pode tirar nossa atenção da experiência imediata, impedindo-nos de viver o agora com plenitude. Em vez de estar completamente presente em uma conversa, em um momento de lazer ou em uma reflexão pessoal, podemos nos ver distraídos pela necessidade de documentar tudo. Isso cria uma desconexão com o que é realmente importante e, em última análise, enfraquece nosso poder de concentração e paz interior. Marco Aurélio, o imperador filósofo, refletia sobre o quanto a busca por aprovação externa é uma armadilha. Ele dizia: não permita que os outros moldem tua felicidade. Tua paz vem de dentro e não de fatores externos. Aqui, Marco Aurélio enfatiza que nossa felicidade e tranquilidade interior não devem depender de fatores externos, como a aceitação dos outros ou a quantidade de curtidas em uma postagem. Os estoicos acreditam que, ao nos libertarmos da necessidade de validação externa, podemos cultivar uma paz mais profunda e duradoura. Isso não significa rejeitar completamente as redes sociais, mas, sim, usar essas ferramentas com discernimento, de forma que sirvam ao nosso bem-estar e não o contrário. Ademais, o excesso de compartilhamento pode nos levar a comparações prejudiciais. Nas redes sociais, tendemos a ver apenas o lado positivo da vida dos outros, criando uma falsa percepção de que todos estão vivendo melhor ou de maneira mais bem-sucedida do que nós. Isso pode gerar sentimentos de inadequação, inveja e insatisfação, que são completamente contrários aos ensinamentos estoicos. O filósofo estoico Zenão dizia: compare-se apenas com aquele que você era ontem, não com os outros. Ao compartilhar demais ou ao se comparar com o que é mostrado nas redes sociais, estamos nos desviando do caminho de aprimoramento pessoal. O verdadeiro crescimento vem de focarmos no nosso próprio progresso, sem nos distrairmos com as aparências dos outros. Por fim, a prática estoica de autocontrole nos ensina a ser seletivos sobre o que compartilhamos. Devemos ser cuidadosos com o que revelamos ao mundo,
levando em consideração a necessidade de preservar nossa privacidade e manter a integridade de nossos pensamentos e emoções. A reflexão antes de agir, que é uma das principais virtudes estoicas, também deve ser aplicada ao que decidimos compartilhar online. Devemos questionar se aquilo que estamos prestes a compartilhar é realmente necessário ou se é uma tentativa de preencher um vazio emocional momentâneo. Em resumo, o excesso de compartilhamento nas redes sociais é uma armadilha para aqueles que buscam validação externa e uma distração da verdadeira busca pela paz interior e pelo autoconhecimento. Os estoicos nos ensinam a manter o controle sobre o que é privado e a evitar o impulso de compartilhar demais. Quando agimos com discernimento, preservamos nossa liberdade emocional e nos afastamos da superficialidade, focando no que realmente importa, a construção de uma vida virtuosa e tranquila. Tirar sarro dos outros. O ato de tirar sarro ou zombar de alguém pode parecer, à primeira vista, uma forma de humor ou uma maneira de se destacar socialmente, mas, para os filósofos estoicos, trata-se de um comportamento que vai contra a essência do autodomínio e do respeito pelos outros. O sarcasmo e as piadas à custa de alguém não são apenas formas de desrespeito, mas também demonstram uma falta de empatia e compreensão sobre o verdadeiro valor das pessoas, algo que os estoicos consideram essencial para a construção de relações saudáveis e de uma vida virtuosa. Sêneca, um dos principais filósofos estoicos, em suas cartas a Lucílio, nos lembra da importância de agir com dignidade e respeito pelas outras pessoas. Ele escreve: "A verdadeira grandeza de um homem está em tratar os outros com respeito, e não em humilhar os outros para se exibir. Quando zombamos de alguém, muitas vezes estamos tentando diminuir sua dignidade, seja por uma característica física, uma falha em suas ações ou uma situação difícil pela qual esteja passando. Essa atitude não só enfraquece a relação com a outra pessoa, como também nos afasta de nossa própria grandeza interior, pois, como ensina o estoicismo, a virtude e o caráter de um ser humano são mais importantes do que qualquer tentativa de superioridade momentânea. Em vez de tirar sarro dos outros, os estoicos nos incentivam a cultivar o amor fati, o amor ao destino. Isso envolve aceitar e respeitar as diferenças das pessoas ao nosso redor, reconhecendo que todos estão em diferentes jornadas, enfrentando desafios próprios. Quando fazemos piada ou zombamos de alguém, estamos ignorando sua humanidade e os obstáculos que podem estar enfrentando. Como diz Epicteto, se você se importa com os outros, trate-os com dignidade e com compreensão, pois todos são seres humanos em constante evolução. Este princípio não apenas nos ajuda a cultivar relações mais harmoniosas, mas também nos permite crescer como indivíduos, pois a verdadeira força não está em rebaixar os outros, mas em buscar a elevação mútua através do respeito e da compreensão. Além disso, a zombaria e o sarcasmo são muitas vezes uma forma de projetar nossas próprias inseguranças sobre os outros. Ao invés de fazer piadas sobre alguém, um estoico sugeriria refletir sobre o que nos leva a esse impulso de desmerecer o outro. Muitas vezes, essa atitude está ligada à tentativa de afirmar nossa superioridade ou esconder nossas próprias falhas. Mas, como Marco Aurélio disse, a superioridade que você busca nos outros, busque em si mesmo. Ao desrespeitar os outros, em vez de nos tornarmos superiores, nós apenas mostramos nossas próprias fraquezas, revelando nossa falta de autossuficiência e de domínio sobre as emoções. O estoicismo ensina que, ao invés de diminuir os outros, devemos olhar para nós mesmos e trabalhar no que podemos melhorar. Outro aspecto relevante é o impacto que a zombaria pode ter no ambiente ao nosso redor. Quando tiramos sarro de alguém, criamos um ambiente de tensão e desconfiança. A humilhação, mesmo que disfarçada de humor, destrói a coesão social e enfraquece os vínculos de amizade e colaboração. Zenão de Cítio, fundador do estoicismo, nos orienta: a harmonia social é um reflexo da harmonia interna. Cultive a paz interior e você contribuirá para a paz ao seu redor. Portanto, em vez de fazer piadas às custas dos outros, um estoico procura construir um ambiente baseado no respeito mútuo e na compaixão, onde cada pessoa é valorizada por sua dignidade humana, independentemente de suas falhas ou dificuldades. Em termos práticos, a recomendação estoica é desenvolver uma atitude de empatia e compreensão. Quando vemos alguém que parece ser alvo fácil para uma piada ou zombaria, o estoico se pergunta: como posso ajudar essa pessoa a melhorar ou a se sentir melhor, em vez de rebaixá-la? O respeito pelas fraquezas e desafios dos outros é uma virtude estoica fundamental. Em vez de se divertir com as falhas alheias, devemos procurar entender o que podemos fazer para ajudar o outro a se elevar,
sem julgamentos ou sarcasmos. Além disso, os estoicos nos ensinam que o verdadeiro poder não está em atacar os outros, mas em dominar a nossa própria mente e nossos impulsos. Ao resistir à tentação de tirar sarro de alguém, estamos exercitando nossa autodisciplina e aprendendo a manter nosso comportamento em alinhamento com nossos valores mais elevados. Como diz Epicteto, não há nada mais forte do que a mente que escolhe manter-se calma diante das provocações. Portanto, a verdadeira força de caráter está em como reagimos diante dos outros e como nos comportamos em situações de pressão. Ao invés de ceder à tentação de zombar, um estoico busca manter sua dignidade e agir com respeito, mesmo quando outros ao seu redor podem estar agindo de forma indelicada. Em suma, tirar sarro dos outros não é apenas um comportamento destrutivo para os relacionamentos, mas também um reflexo de fraqueza interna e falta de autodomínio. Os estoicos nos ensinam que a verdadeira grandeza não está em diminuir os outros, mas em elevar a nós mesmos através do autocontrole, da empatia e do respeito. Ao seguir esses princípios, podemos cultivar um ambiente de harmonia e cooperação, onde todos têm a oportunidade de crescer e florescer, sem o medo de serem rebaixados ou ridicularizados. Compromissos vazios. Cumprir promessas é um valor fundamental tanto no estoicismo quanto na vida cotidiana. Quando alguém faz compromissos vazios, aqueles que não têm intenção genuína de serem cumpridos, não apenas quebra a confiança de quem está à sua volta, mas também enfraquece seu próprio caráter e sua integridade. Os estoicos, com sua ênfase na virtude e na autodisciplina, consideram que uma das chaves para viver de maneira honesta e plena é a consistência entre o que se promete e o que se executa. Como diz Sêneca, em suas cartas a Lucílio, não faça promessas que não tenha a intenção de cumprir, pois a verdadeira grandeza está em ser fiel à sua palavra. Fazer compromissos vazios é uma forma de enganar os outros, mas também é um sinal de desrespeito consigo mesmo. Em vez de buscar a verdadeira virtude, que é a fidelidade às ações, alguém que faz promessas sem intenção de cumprir está apenas buscando uma fachada de bondade ou de competência. Esta busca por reconhecimento externo, muitas vezes, leva à falta de ação e à construção de uma reputação baseada em algo ilusório. No estoicismo, a palavra de uma pessoa é um reflexo de sua honra e de seu caráter. A ideia é que devemos ser consistentes não apenas em nossas palavras, mas também em nossas ações. Marco Aurélio, em seus pensamentos, nos lembra da importância de viver de maneira que nossas ações sejam sempre congruentes com nossos valores mais profundos. Ele diz: de nada vale a retórica vazia, pois a virtude se revela nos atos, não nas palavras. Isso significa que, se queremos ser verdadeiramente virtuosos, devemos fazer compromissos com a intenção clara de cumpri-los e agir conforme a nossa palavra. A integridade, para um estoico, não é apenas uma questão de aparência, mas de ser uma pessoa em quem se pode confiar, dentro e fora de si mesmo. Além disso, compromissos vazios também revelam uma falta de foco e de clareza de propósito. Quando alguém faz promessas sem a intenção de cumprir, está frequentemente buscando agradar ou evitar conflitos, mas não está alinhando suas ações com seus valores mais elevados. Essa falta de coerência interna é um dos maiores obstáculos para o autodesenvolvimento. Em vez de se comprometer com algo que não tem a intenção de cumprir, o estoico preferiria dizer não ou ser mais realista sobre suas capacidades e limitações. O filósofo estoico Epicteto, em seus discursos, enfatiza a importância de agir de acordo com a razão e de não prometer nada que esteja além do que podemos controlar ou realmente oferecer. Ele sugere que devemos ser rigorosos com nossa palavra, pois a integridade é a base da nossa paz interior. Ele diz: não faça promessas que você não tem o controle de cumprir, pois a verdadeira liberdade vem de agir com clareza e honestidade. Este ensinamento também pode ser aplicado em nosso relacionamento com os outros. Se prometemos algo, é nossa responsabilidade garantir que o cumpriremos, a menos que uma circunstância fora de nosso controle nos impeça. O simples ato de prometer algo com sinceridade, sabendo que temos a capacidade de honrar isso, reflete nossa autossuficiência e nosso respeito pela confiança que os outros depositam em nós. Quando falamos de compromissos vazios, não se trata apenas de promessas feitas a outros, mas também de promessas que fazemos a nós mesmos. Muitas vezes, somos os primeiros a quebrar os compromissos mais importantes, os que fizemos para nosso próprio crescimento e bem-estar. Pode ser prometer começar a praticar um novo hábito, como a meditação ou o exercício físico, mas não dar o passo necessário para realizar isso. No contexto do estoicismo,
Essas promessas vazias a nós mesmos são especialmente problemáticas, pois indicam que não estamos alinhados com os nossos próprios valores e intenções. Como diz Marco Aurélio, o primeiro passo para a sabedoria é reconhecer nossas falhas e corrigi-las. Esse reconhecimento é a chave para eliminar os compromissos vazios em nossa vida, substituindo-os por ações concretas e deliberadas que nos conduzem em direção ao nosso objetivo mais alto de virtude. Portanto, compromissos vazios são uma forma de engano, tanto para os outros quanto para nós mesmos. Eles nos afastam da verdadeira virtude, da autossuficiência e da integridade. Para um estoico, o ideal é alinhar as palavras com as ações e garantir que, ao fazer um compromisso, este seja cumprido com a maior seriedade possível. Ao agir com honestidade, transparência e consistência, começamos a construir uma vida mais autêntica e com mais propósito, não apenas para os outros, mas também para nós mesmos. Respeito pelas crenças e religião. O respeito pelas crenças e religiões dos outros é um dos pilares do entendimento estoico. Para os filósofos estoicos, a convivência pacífica e a harmonia social dependem da aceitação das diferenças e do entendimento de que cada indivíduo é responsável por sua própria jornada e suas próprias escolhas. Em um mundo diversificado, onde as crenças religiosas podem ser tão variadas quanto as culturas, o respeito mútuo é não apenas uma virtude, mas uma necessidade para a convivência pacífica. Sêneca, um dos grandes pensadores estoicos, ensina que devemos focar no que une os seres humanos e não nas diferenças superficiais que podem nos dividir. Ele diz: não se perturbe com as crenças de outros, a verdadeira paz vem de dentro de você, não do mundo ao seu redor. A ideia por trás dessa citação é que o comportamento e as ações dos outros são parte do que está fora do nosso controle, e a verdadeira liberdade reside em focar no que podemos controlar, nossos próprios pensamentos e ações. Isso inclui, sem dúvida, a maneira como lidamos com as crenças dos outros. No estoicismo, há uma ênfase na compreensão de que as pessoas agem conforme o que acreditam ser o melhor para suas vidas, seja dentro de uma tradição religiosa ou fora dela. Epicteto, em seus discursos, argumenta que, enquanto as crenças podem ser diversas, devemos ter a humildade de reconhecer que todos os seres humanos buscam a mesma coisa, o bem-estar e a tranquilidade da alma. Ele nos ensina a olhar para o coração das pessoas, e não para os rituais que elas seguem. Isso nos lembra que o que realmente importa não são as práticas externas, mas o propósito e a intenção por trás delas. O respeito pelas crenças dos outros surge, então, da compreensão de que todos nós estamos, de certa forma, buscando a mesma paz interior, mesmo que os caminhos sejam diferentes. A verdadeira sabedoria, segundo os estoicos, não está em impor nossas crenças aos outros, mas em entender e aceitar as diferenças com serenidade e compaixão. Marco Aurélio, em seus pensamentos, reflete sobre como devemos lidar com as diferenças de opinião e prática. Cada um de nós é como uma célula do corpo da humanidade, e devemos reconhecer as diferenças com a mesma aceitação com que aceitamos a diversidade das partes do corpo. Essa metáfora sugere que, assim como o corpo humano é composto por diferentes células que desempenham papéis únicos e essenciais, a sociedade é composta por indivíduos com diferentes crenças e visões de mundo. Todos são necessários e têm seu valor intrínseco. Quando adotamos essa visão, nossa tolerância e respeito pelas crenças dos outros se tornam uma expressão natural de nosso entendimento da humanidade. O respeito pelas crenças religiosas também está intimamente relacionado à nossa capacidade de viver em harmonia com os outros, sem procurar impor ou rejeitar suas práticas. No contexto estoico, isso é uma extensão do princípio da dicotomia do controle, que nos ensina a focar no que podemos controlar e a aceitar aquilo que está além de nossa influência. A religião e as crenças são profundamente pessoais, muitas vezes, não podem ser mudadas através da força ou da argumentação. O estoico, portanto, evita criticar ou desrespeitar as crenças dos outros, pois reconhece que a verdadeira paz vem de uma mente que é capaz de aceitar as diferenças e viver em consonância com elas. Além disso, o respeito pelas crenças dos outros é uma forma de praticar a empatia. Em vez de focar em como as crenças dos outros nos afetam ou nos desagradam, podemos nos concentrar em entender as razões e os contextos pelos quais as pessoas acreditam no que acreditam. Isso não significa que precisamos adotar essas crenças, mas significa que estamos dispostos a ouvir e compreender, sem julgamento. Como disse Epicteto, a verdadeira sabedoria não está em criticar as crenças dos outros, mas em buscar entender como elas afetam suas ações e sua busca pela felicidade. Por fim,
O respeito pelas crenças e religiões dos outros é uma expressão de nossa própria maturidade e autodomínio. O estoico entende que, ao desrespeitar ou desdenhar das crenças alheias, está criando um obstáculo para sua própria paz interior. Em vez de ser dominado pela intolerância ou pela raiva, o estoico escolhe a serenidade e o respeito, reconhecendo que, no fundo, todos estamos buscando o mesmo, uma vida de virtude, sabedoria e tranquilidade. Portanto, para viver em paz e harmonia com os outros, devemos sempre lembrar da importância do respeito pelas crenças e religiões de cada um, como um reflexo da nossa própria compreensão profunda da humanidade e da nossa capacidade de aceitar e conviver com as diferenças. Não divulgar intimidade ou segredos de terceiros. No contexto estoico, a dignidade e o respeito pela privacidade alheia são valores fundamentais. Isso inclui não apenas nossas próprias intimidades, mas também as de outras pessoas. Divulgar segredos ou compartilhar informações pessoais de outros sem permissão é considerado uma violação da confiança e um desrespeito ao princípio da integridade, tanto do indivíduo quanto da comunidade. Epicteto, um dos maiores filósofos estoicos, ensina que devemos ser cuidadosos com as palavras e ações que escolhemos, pois elas podem afetar a vida de outras pessoas de maneiras que não conseguimos prever. Ele diz: tudo o que você disser ou fizer, tenha em mente que poderá impactar a tranquilidade e a liberdade dos outros. Isso implica que a privacidade dos outros não deve ser tratada de maneira leviana ou sem consideração. O ato de divulgar segredos ou detalhes íntimos é uma forma de intrusão que pode causar danos duradouros a relações e à reputação dos envolvidos. A divulgação de informações confidenciais, especialmente aquelas que envolvem aspectos pessoais e privados de outra pessoa, também é um reflexo de uma mente que ainda não atingiu o domínio sobre seus próprios impulsos e desejos. A tendência de compartilhar tais informações pode ser motivada por um desejo de se destacar ou de gerar atenção, mas, segundo os princípios estoicos, isso não é virtuoso. Como diz Sêneca, o que você compartilha de si deve ser feito com honestidade e respeito. O que diz respeito aos outros deve ser guardado com a mesma seriedade. Isso também se conecta ao entendimento estoico da dicotomia do controle. Muitas vezes, somos tentados a falar sobre a vida de outros ou a revelar seus segredos, seja por frustração, ciúmes ou o desejo de sentir poder sobre alguém. No entanto, os estoicos nos lembram que o controle sobre o que podemos fazer, nossas palavras, ações e escolhas, é o único domínio que temos. Revelar segredos de outros é agir fora do controle do que realmente importa, infringindo não só a confiança, mas também a harmonia com o mundo ao nosso redor. Além disso, revelar intimidades de terceiros pode prejudicar a nossa própria paz interior. O ato de divulgar um segredo ou confidência cria uma sensação de desconforto que, no fundo, minará nossa tranquilidade. O respeito pela privacidade do outro é uma maneira de manter nossa própria dignidade intacta. Ao preservar os segredos alheios, reforçamos um senso de integridade pessoal que é crucial para viver de acordo com os princípios estoicos. Marco Aurélio, em seus pensamentos, sugere que devemos sempre agir com honestidade, mas também com discrição e respeito. Ele nos lembra que o que realmente importa é o bem-estar coletivo e não os momentos de êxtase que podem surgir da fofoca ou da revelação de segredos. Não faça de sua boca um instrumento de discórdia. Não use palavras que venham da ignorância ou do desejo de ferir. Além disso, o respeito pela privacidade dos outros também é uma forma de expressar empatia. Cada pessoa tem sua própria experiência, seus próprios desafios e inseguranças. O ato de guardar os segredos de outros demonstra uma profunda compreensão de que a privacidade é essencial para o equilíbrio e a dignidade de cada ser humano. Ao fazer isso, não estamos apenas protegendo a pessoa em questão, mas também garantindo que nossas ações não causem desarmonia e sofrimento desnecessário. O estoicismo nos ensina que a vida humana é regida por nossas escolhas e pela maneira como lidamos com as circunstâncias. Se buscamos viver uma vida virtuosa e sábia, devemos aprender a respeitar as fronteiras que existem entre nós e os outros, especialmente quando se trata de questões pessoais e confidenciais. Revelar intimidades de terceiros é um desrespeito tanto à pessoa quanto ao processo de construção de relacionamentos saudáveis e harmoniosos. Portanto, como praticantes do estoicismo, devemos nos empenhar para não divulgar as intimidades ou segredos de outros. Isso não é apenas uma questão de respeito, mas uma forma de manter nossa própria integridade e harmonia com os outros. Ao fazer isso, não só preservamos a confiança dos outros, mas também cultivamos uma vida mais serena e tranquila,
que está alinhada com os mais altos ideais da filosofia estoica. Não divulgar suas insatisfações. No caminho estoico, a maneira como lidamos com nossas emoções, particularmente nossas insatisfações, desempenha um papel crucial no cultivo da paz interior e da sabedoria. As insatisfações e frustrações, embora naturais, devem ser tratadas com discernimento e autocontrole. Divulgar essas insatisfações de forma pública ou indiscriminada é um reflexo de uma mente que ainda não aprendeu a dominar suas reações emocionais. Para um estoico, o ideal é que tais sentimentos sejam trabalhados internamente, para que não perturbem nossa serenidade ou a harmonia das nossas relações com os outros. Epicteto nos ensina que não devemos nos expor ao mundo em busca de atenção por nossas dificuldades. Quando enfrentamos momentos de insatisfação ou desconforto, o impulso pode ser compartilhar esses sentimentos com os outros, buscando validação ou alívio. No entanto, os estoicos nos alertam para o fato de que esse comportamento apenas alimenta o ciclo de sofrimento e dependência emocional dos outros, em vez de buscar uma solução interna. Marco Aurélio, em seus Pensamentos, nos lembra que a verdadeira paz vem de dentro, e não da aprovação externa. Não busque ser reconhecido pelos outros, mas por você mesmo. Divulgar nossas insatisfações, especialmente de forma constante, pode levar à perda da dignidade e ao distúrbio da nossa própria tranquilidade. O ato de expor descontentamentos públicos pode, muitas vezes, prejudicar nossa imagem e prejudicar as relações com aqueles ao nosso redor, que podem começar a nos perceber como alguém que constantemente se queixa ou se vitimiza. Isso cria uma tensão desnecessária e um afastamento emocional, tanto de nós mesmos quanto das pessoas com as quais interagimos. Além disso, quando nos permitimos falar incessantemente sobre nossas insatisfações, estamos, de certa forma, externalizando a responsabilidade por nossa própria felicidade. Ao invés de buscar soluções dentro de nós mesmos, procuramos que outros resolvam nossas queixas ou simplesmente as ouçam, o que nos impede de cultivar a autossuficiência emocional. O homem sábio não se deixa abalar pelos eventos externos, diz Epicteto. Ele sabe que as dificuldades fazem parte da vida e, portanto, se concentra em como lidar com elas de forma construtiva, em vez de simplesmente externalizar seu sofrimento. O estoicismo propõe que, ao enfrentarmos frustrações, devemos aplicar a dicotomia do controle, que nos ensina a focar apenas naquilo que podemos controlar, nossas reações. Quando nos deparamos com uma insatisfação, a solução não está em falar sobre ela constantemente, mas em mudar nossa perspectiva sobre o que está fora do nosso controle. Como Sêneca disse, a insatisfação é a reação a algo que está além do nosso controle. Por isso, não perca tempo tentando mudar o que é inalterável. A prática de não divulgar nossas insatisfações também está relacionada com o desenvolvimento de uma atitude de gratidão. A gratidão, quando cultivada, nos permite focar nas coisas boas e nas lições que podem ser aprendidas mesmo nas situações adversas. Isso não significa ignorar nossos sentimentos ou negar a realidade das dificuldades que enfrentamos, mas sim reconhecê-las de maneira tranquila e construtiva. Ao invés de reclamar ou desabafar, o estoico busca se concentrar no que pode aprender e como pode agir para melhorar sua situação. Em uma sociedade onde muitas vezes a reclamação se torna um hábito social, ser capaz de lidar com nossas insatisfações de maneira interna e serena é uma prática de força e maturidade emocional. Não se trata de repressão ou de ignorar as dificuldades, mas de abordá-las com a sabedoria que vem da aceitação do que não podemos mudar e com a coragem de agir nas áreas em que podemos ter impacto. Além disso, quando nos abstemos de divulgar nossas insatisfações, também estamos respeitando os outros, evitando sobrecarregá-los com problemas que não dizem respeito a eles. Falar sobre nossas frustrações repetidamente pode gerar uma carga emocional nos ouvintes, que podem se sentir desconfortáveis ou incapazes de ajudar. Em vez disso, um estoico busca resolver seus próprios desafios de maneira interna, mantendo o equilíbrio e, quando necessário, compartilhando soluções ou insights, não apenas desabafos. Em resumo, os estoicos nos ensinam que a verdadeira sabedoria está em lidar com nossas insatisfações de maneira madura e controlada. Divulgar nossas queixas de maneira desmedida não só afeta nossa própria paz, mas também prejudica as relações com os outros. Ao invés disso, devemos buscar cultivar a calma interior, focar no que podemos controlar, quando necessário, buscar a ajuda de maneira construtiva e não como uma maneira de aliviar nossas frustrações momentâneas. Esse é o caminho para viver uma vida mais sábia, tranquila e em harmonia com nós mesmos e com os outros. Frases que humilham.
As palavras têm um poder imenso, capaz de construir ou destruir. No contexto do estoicismo, sabemos que nossas palavras devem ser usadas com sabedoria, respeito e consideração pelos outros. Humilhar alguém com palavras é uma forma de desrespeito que não só prejudica a pessoa que as recebe, mas também quem as profere, pois reflete uma falta de controle emocional e maturidade. Frases que humilham não apenas causam dor imediata, mas também deixam cicatrizes profundas, afetando a autoestima e a dignidade do outro. Como Sêneca disse, nunca deixe que suas palavras causem sofrimento a outro ser humano. O estoico compreende que o verdadeiro poder de uma pessoa reside na capacidade de controlar suas emoções e usar suas palavras de forma construtiva. Humilhar alguém com palavras é uma tentativa de diminuir o outro para elevar a si mesmo. Porém, ao agir assim, acabamos diminuindo nossa própria virtude, pois, como nos ensina Epicteto, a verdadeira grandeza é medida pela capacidade de tratar os outros com respeito e dignidade, independentemente das circunstâncias. Quando utilizamos palavras para humilhar, fazemos exatamente o oposto, revelamos insegurança e falta de autocontrole. Algumas frases que muitas vezes são usadas para humilhar incluem: "Você nunca vai conseguir fazer isso", ou uma frase que mina a confiança da outra pessoa e a desencoraja de tentar alcançar seus objetivos. "Você é um fracasso", e esse tipo de afirmação não só desqualifica o outro, mas também nega qualquer possibilidade de crescimento ou aprendizado. Isso é tão simples, até uma criança faria melhor, ou uma forma de ridicularizar e diminuir a capacidade do outro, sem considerar suas dificuldades ou seu processo de aprendizagem. "Você não merece isso", ou ao dizer isso, estamos desvalorizando a pessoa e invalidando seus méritos ou conquistas. "Por que você é tão burro?" Ou frases como essa ofendem a inteligência de alguém de uma forma cruel e desrespeitosa. "Eu sabia que você não seria capaz." Ou ao fazer essa afirmação, fazemos o outro sentir que suas falhas eram inevitáveis, deixando claro que não acreditamos no potencial dele. "Você é uma vergonha." Ou um ataque direto à identidade da pessoa, fazendo com que ela se sinta humilhada e indigno de respeito. "Você é um estorvo para todos." E esta frase visa isolar a pessoa, fazendo-a sentir que sua presença é indesejada ou inútil. Essas palavras não só ferem a pessoa diretamente, mas também podem desencadear uma reação emocional, muitas vezes levando a ressentimentos ou até ao afastamento das relações. Como diz Marco Aurélio em Pensamentos, seja gentil com todos, mas nunca permita que suas palavras e ações os humilhem ou desrespeitem. No entanto, um verdadeiro sábio sabe que a comunicação deve ser usada para edificar, não para destruir. Isso não significa que devemos ser excessivamente complacentes ou aceitar comportamentos destrutivos, mas sim que devemos abordar as situações com calma, sabedoria e respeito. Em vez de humilhar, o estoico busca educar, oferecer conselhos construtivos e, quando necessário, expressar sua opinião de forma que promova o entendimento e o crescimento mútuo. Em resumo, humilhar alguém com palavras é um reflexo de uma mente desequilibrada e impulsiva. Para os estoicos, a principal lição é sempre agir com moderação e sabedoria, buscando o bem-estar dos outros e respeitando sua dignidade. Como disse Epicteto, a maneira como tratamos os outros reflete nossa própria virtude. Ao praticar a autocontenção e a empatia, podemos evitar o uso de palavras humilhantes, em vez disso, cultivar relacionamentos saudáveis e construtivos. Falar sem considerar o contexto. Falar sem levar em consideração o contexto é uma falha comum que pode resultar em mal-entendidos, danos aos relacionamentos e até mesmo em ofensas desnecessárias. No estoicismo, as palavras são vistas como uma ferramenta poderosa que deve ser usada com reflexão e sabedoria. Um dos princípios centrais do estoicismo é o autocontrole, e isso inclui o controle sobre o que falamos. Como Epicteto afirmou, não diga nada sem necessidade, e não diga nada sem refletir sobre o momento certo para falar. Quando falamos sem considerar o contexto, corremos o risco de desrespeitar a situação ou a pessoa com quem estamos interagindo. O contexto é essencial para compreender o estado emocional, as necessidades e os limites dos outros. Falar sem esse entendimento pode resultar em frases que soam insensíveis, impertinentes ou até mesmo cruéis. Por exemplo, uma piada fora de hora, uma crítica sem empatia ou uma opinião impensada podem prejudicar alguém ou criar um ambiente desconfortável. O contexto envolve não apenas o ambiente imediato, mas também a história e os sentimentos envolvidos. O que pode ser aceitável em uma situação pode ser completamente inadequado em outra. Marco Aurélio, em seus Pensamentos, nos lembra:
A razão humana deve ser usada para julgar a situação em que nos encontramos, não apenas para expressar o que pensamos, mas para saber se é o momento certo para falar. Além disso, falar sem considerar o contexto pode ser uma maneira de buscar atenção ou reforçar nossa própria imagem, em vez de buscar a verdade ou o bem-estar dos outros. Isso se alinha à ideia de que devemos falar com a intenção de contribuir positivamente para a situação, e não para provocar ou expor os outros a desconforto. No estoicismo, a honestidade é importante, mas ela deve ser guiada pela empatia e pela consideração pelo momento e pela necessidade do outro. Exemplos de como falar sem considerar o contexto incluem: fazer piadas durante um momento de dor ou perda. O humor pode ser uma forma de alívio, mas se usado de forma inadequada, pode ser interpretado como desrespeito ou insensibilidade. Falar sobre questões pessoais em um momento inapropriado. Por exemplo, trazer à tona um problema íntimo durante uma reunião ou em um ambiente social pode causar desconforto e embaraço. Criticar ou dar conselhos sem considerar o estado emocional da pessoa. Às vezes, as pessoas só precisam de apoio, não de críticas ou sugestões não solicitadas. Falar de maneira ofensiva ou agressiva sem avaliar o efeito de nossas palavras. Às vezes, um comentário ríspido ou abrupto pode ferir profundamente alguém, especialmente se não estamos atentos ao contexto emocional. Como Epicteto disse, devemos aprender a distinguir entre o que é apropriado e o que não é. Isso implica não apenas em entender o que estamos dizendo, mas também em saber quando e como dizê-lo. O estoicismo nos ensina a praticar a paciência e a reflexão antes de falarmos, para garantir que nossas palavras sejam úteis e apropriadas à situação. Portanto, a sabedoria estoica nos convida a ser mais conscientes de nossas palavras e a considerar o contexto em que estamos inseridos antes de nos expressarmos. A autoconsciência e o respeito pelas circunstâncias dos outros são fundamentais para construir uma comunicação verdadeira, que fortalece os relacionamentos e contribui para o bem-estar coletivo. Como Sêneca disse, não é o que falamos, mas o momento em que o fazemos que define o valor de nossas palavras. Revelar estratégias antes da hora. No mundo das interações sociais, pessoais ou profissionais, revelar estratégias antes da hora é uma prática que pode gerar desvantagens consideráveis. Seja no âmbito de um negócio, um projeto pessoal ou até mesmo nas relações interpessoais, antecipar o que temos planejado pode colocar tudo a perder. O estoicismo, com sua ênfase no autocontrole e na reflexão, nos ensina que muitas vezes é melhor agir de forma reservada e estratégica, em vez de revelar nossos planos e intenções prematuramente. Como diz Sêneca, o sábio sabe que não há vantagem em antecipar os acontecimentos, pois não podemos prever o futuro com certeza. O ato de revelar estratégias antes do tempo pode prejudicar não apenas a execução de nossos planos, mas também pode dar aos outros a oportunidade de neutralizar ou sabotar nossas intenções. Isso é especialmente verdadeiro em ambientes competitivos ou em situações de negociação, onde o elemento surpresa e a cautela podem ser decisivos. Exemplos de situações em que revelar estratégias antes da hora pode ser prejudicial incluem: discutir os detalhes de um projeto antes de sua conclusão. Quando você revela tudo o que planeja fazer antes de completar uma tarefa ou antes de um projeto ser finalizado, pode ser visto como uma tentativa de atrair atenção ou até mesmo como uma falta de confiança no processo. Isso pode diminuir o impacto do que você está tentando alcançar, já que as pessoas ao seu redor, ao saberem antecipadamente, podem questionar a viabilidade do projeto ou tentar se antecipar aos seus passos. Divulgar intenções de mudança ou desafios pessoais antes de ter uma solução concreta. Ao compartilhar suas lutas e planos antes de ter uma estratégia definida, você corre o risco de ser mal interpretado, ou pior, desmotivado por opiniões alheias que podem não ter o mesmo foco ou visão que você. Contar todos os detalhes de uma estratégia de negócios. Em um contexto profissional, divulgar sua estratégia antes de ter implementado ou finalizado os planos pode colocar em risco a vantagem competitiva que você possuía. Isso pode dar aos seus concorrentes a chance de se preparar para enfrentar sua abordagem ou até mudar suas próprias estratégias de modo a neutralizar seus esforços. O estoicismo nos ensina que é importante agir com prudência e reflexão. Revelar nossas intenções ou estratégias antes do momento certo pode ser um reflexo da impaciência ou da necessidade de validação externa. Ao contrário disso, o sábio estoico sabe que o timing e a execução são mais importantes que a exposição prematura. Epicteto, em seus ensinamentos, nos lembra: o que depende de nós é fazer o que é certo, o que não depende de nós é o resultado.
Isso implica que devemos focar em nossas ações, manter nossas intenções focadas e revelar nossas estratégias apenas quando o momento certo chegar, ou quando os resultados falarem por si mesmos. Além disso, o pensamento estoico nos convida a praticar a humildade e a ação silenciosa. Se você compartilha sua estratégia muito cedo, você pode buscar reconhecimento ou aprovação, algo que o estoico evita, pois acredita que a verdadeira paz vem da ação desinteressada e focada no que é virtuoso, não no que é validado ou reconhecido por outros. Conclusão. Portanto, revelar estratégias antes da hora pode ser um erro estratégico significativo, não só porque pode prejudicar seus planos, mas também porque vai contra os princípios de autocontrole e sabedoria que o estoicismo preconiza. Ao agir com calma, reflexão e cuidado, você garante que seus planos sejam implementados de maneira eficaz, sem interferências externas ou expectativas irreais. Como Marco Aurélio escreveu, a melhor maneira de viver é agir de acordo com o momento, sem se apressar ou se vangloriar, focando no que é necessário e no que realmente importa. É completamente normal sentir dificuldades ao tentar adotar uma postura mais reservada, especialmente quando se trata de revelar nossos planos e estratégias. A mudança de mentalidade que o estoicismo propõe exige prática e paciência, e não acontece de forma instantânea. Vou tentar ajudar a entender melhor as razões por trás dessa dificuldade e como você pode começar a superá-las. Busca por validação. Muitas vezes, compartilhamos nossos planos e intenções porque buscamos aprovação ou validação dos outros. É natural querer que os outros reconheçam nosso esforço ou habilidade. No entanto, o estoicismo nos ensina que a verdadeira paz vem de dentro, do nosso compromisso com a virtude e com nossos próprios princípios, e não da aprovação externa. Tente refletir sobre o que realmente importa para você, o reconhecimento de outros ou o progresso genuíno em direção aos seus objetivos. Impulsividade. Falar ou agir impulsivamente é algo que todos nós experimentamos em algum momento. A emoção momentânea pode nos levar a agir sem refletir nas consequências. No entanto, a prática da reflexão e do autocontrole, como sugerido pelos filósofos estoicos, é algo que pode ser cultivado aos poucos. Um exercício simples pode ser pausar e respirar antes de falar ou agir. Dê a si mesmo a oportunidade de pensar por alguns segundos antes de revelar suas intenções ou de responder a uma situação. Medo de falhar. Às vezes, temos medo de que nossas ideias não sejam bem recebidas ou que falhemos em nossos planos, o que nos leva a querer explicá-los o mais rápido possível, na tentativa de garantir que sejam compreendidos ou aceitos. O estoicismo nos ensina a aceitar que não podemos controlar o resultado das nossas ações, apenas as nossas escolhas. Ao focar em fazer o que é certo, independentemente do que os outros pensem, você pode encontrar mais confiança em suas ações. Falta de prática. Como qualquer habilidade, o autocontrole e a prudência nas ações precisam ser praticados. Não se cobre demais se você não conseguir ser perfeito logo de início. O importante é estar ciente da sua tendência e dar pequenos passos para mudá-la. Comece com situações menores em que você possa praticar a retenção de suas ideias e intenções, sem a necessidade de compartilhá-las com os outros. Uma forma de aplicar isso de maneira prática seria, por exemplo, ao invés de contar todos os detalhes de um projeto para um amigo ou colega, pensar em como você pode manter a informação mais reservada até o momento certo. Pergunte a si mesmo: qual é o benefício de compartilhar isso agora? Se a resposta não for clara, talvez seja uma boa ideia esperar. E lembre-se, o processo de mudança é gradual. Não se culpe pelas dificuldades, mas use cada situação como uma oportunidade de reflexão e crescimento. O que importa é a intenção de melhorar e buscar viver de acordo com seus valores. Isso não é problema meu. Quando falamos sobre revelar estratégias antes da hora, estamos abordando um aspecto muito importante da sabedoria prática: saber quando e como comunicar nossos planos. A revelação prematura de estratégias não apenas diminui a eficácia das nossas ações, mas também pode colocar em risco o sucesso de nossos objetivos. Esse comportamento reflete a falta de discernimento sobre o momento e a necessidade de agir com cautela. No contexto do estoicismo, a ação correta é sempre guiada pela razão e pelo tempo certo. Epicteto, um dos grandes filósofos estoicos, nos ensina que o sábio não apressa suas decisões nem revela seus planos sem refletir profundamente sobre as possíveis consequências. Ele diz: a arte de viver é mais parecida com a luta do que com a dança. É necessário agir com discernimento, sabendo o momento certo para agir e o momento certo para se calar.
Revelar suas intenções ou estratégias antes do tempo pode ser comparado a mostrar suas cartas no início de um jogo de pôquer. O adversário ganha uma vantagem, e sua capacidade de agir estrategicamente é reduzida. Da mesma forma, em muitas situações da vida, a revelação precoce de nossos planos pode ser prejudicial. Isso pode ocorrer no ambiente de trabalho, nos negócios, ou até mesmo em situações pessoais. Quando falamos demais, deixamos de ter o controle total sobre a situação e abrimos a possibilidade de ser manipulados ou até mesmo prejudicados. Além disso, essa atitude de revelar estratégias sem ponderar está ligada à busca de validação externa ou ao desejo de impressionar os outros. Quando sentimos a necessidade de falar sobre nossos planos, muitas vezes estamos tentando obter aprovação, reconhecimento ou até mesmo a opinião dos outros. Porém, o estoicismo nos ensina que devemos ser autossuficientes e não depender das opiniões alheias para validar nossas ações. Como disse Sêneca, o homem sábio não busca aplausos, mas a verdadeira virtude. É importante também refletir sobre o conceito de tempo certo. Na filosofia estoica, o tempo é visto como uma força que não devemos tentar controlar, mas que devemos aprender a compreender e a respeitar. Em diversas situações, há um tempo certo para agir e um tempo certo para se calar. Revelar nossas estratégias antes da hora é um desrespeito a esse tempo, o que pode prejudicar nosso progresso. Da mesma forma, a paciência, um dos pilares do estoicismo, nos ensina a esperar o momento certo para agir, sem pressa e sem impulsividade. Em suma, revelar estratégias antes do momento adequado demonstra falta de autocontrole e reflexão. No entanto, praticando a sabedoria estoica e buscando um equilíbrio entre ação e silêncio, podemos aprender a agir com mais prudência, aguardando o momento certo para revelar nossas intenções, assim, aumentando nossas chances de sucesso. Lembre-se, a verdadeira força está naqueles que sabem o momento de falar e o momento de se calar. Frases de autoengrandecimento. Frases de autoengrandecimento são aquelas que podem ser ditas de forma excessivamente arrogante ou como uma tentativa de mostrar superioridade, o que pode prejudicar a imagem de quem as diz e a qualidade das relações com os outros. No contexto da sabedoria estoica, a humildade é vista como uma virtude essencial. A ideia é evitar o excesso de orgulho ou de autossuficiência e reconhecer que o verdadeiro valor vem de ações e caráter, não de palavras vazias. Aqui estão algumas frases de autoengrandecimento que uma pessoa inteligente e reflexiva, segundo os princípios estoicos, provavelmente evitaria dizer. Eu sempre sei o que estou fazendo, ninguém pode me ensinar nada. Uma afirmação como essa nega a possibilidade de aprendizado e crescimento. Um indivíduo sábio reconhece que sempre há algo novo a aprender, e que todos, independentemente de sua experiência, têm algo a oferecer. Eu sou melhor que todos aqui. Dizer algo assim demonstra um desprezo pelos outros e cria um ambiente tóxico. A verdadeira sabedoria está em reconhecer o valor de cada pessoa e aprender com elas. Eu sou imbatível, nada pode me derrubar. Embora a autoconfiança seja importante, essa frase reflete uma visão distorcida da realidade. Todos têm falhas, e a vida é cheia de desafios que exigem humildade e adaptabilidade. As coisas sempre funcionam do meu jeito, porque eu sou superior. Este tipo de frase sugere uma arrogância que não está alinhada com o pensamento estoico, que ensina que nem tudo está sob nosso controle, e que precisamos aceitar as circunstâncias com serenidade. Eu sou a razão pela qual as coisas funcionam aqui. Embora a contribuição de uma pessoa possa ser valiosa, afirmar que o sucesso depende exclusivamente de você é uma forma de autoengrandecimento que desconsidera o trabalho coletivo e as influências externas. As pessoas me admiram porque eu sou incrível. A busca por admiração externa pode ser uma armadilha. Um estoico valoriza o caráter e as ações, não o reconhecimento externo. As verdadeiras qualidades são aquelas que se mantêm mesmo sem aplausos. Eu sempre tenho razão, todos os outros estão errados. A humildade para reconhecer erros e aprender com eles é essencial para o crescimento. Dizer algo como isso mostra uma falta de disposição para ouvir os outros e aprender com as diferentes perspectivas. Essas frases de autoengrandecimento refletem uma atitude que o estoicismo nos ensina a evitar. Para um indivíduo que busca viver com sabedoria, o foco está em agir de maneira virtuosa, sem esperar validação ou destacar-se por meio de palavras. A verdadeira grandeza vem da ação e do autocontrole, e não de declarações de superioridade. Eu sou perfeito ou eu nunca erro. As frases eu sou perfeito ou eu nunca erro são manifestações de um falso senso de superioridade,
que contradizem profundamente os princípios estoicos e a natureza humana. O estoicismo nos ensina que a perfeição não é algo que podemos alcançar enquanto estamos vivos, pois estamos sempre sujeitos a falhas e limitações, e reconhecer essas falhas é parte fundamental do crescimento e da sabedoria. A falácia da perfeição. A ideia de que alguém é perfeito ou nunca erra reflete uma arrogância que fecha a mente e impede o aprendizado contínuo. Nenhum ser humano é imune a erros, e é justamente através das falhas que podemos crescer e melhorar. A busca pela perfeição é, em si mesma, um obstáculo ao progresso. Como disse o filósofo estoico Sêneca, não há erro em ser imperfeito, o erro é não aprender com a imperfeição. Quando alguém afirma que é perfeito ou nunca comete erros, está, na verdade, negando sua própria humanidade e o processo natural de aprendizado. A sabedoria está em reconhecer que erramos, e que cada erro é uma oportunidade para refletir, aprender e melhorar. Humildade e autoconhecimento. O estoicismo promove a virtude da humildade, que não é uma negação de nossas qualidades, mas uma compreensão de nossas limitações e falhas. A humildade é o reconhecimento de que não sabemos tudo e que sempre há espaço para o crescimento. O imperativo estoico é aceitar a nossa imperfeição enquanto trabalhamos para ser melhores a cada dia. A frase "eu sou perfeito" pode ser uma tentativa de esconder inseguranças, uma maneira de criar uma fachada de confiança. No entanto, o verdadeiro estoico sabe que, ao admitir suas falhas, não está enfraquecendo sua posição, mas se tornando mais forte em sua jornada para a virtude. Epicteto disse: "Não tente ser perfeito, apenas seja melhor do que era ontem." Essa ideia de progresso constante, e não de perfeição estática, é a essência do estoicismo. A perfeição está nas ações, não nas palavras. A verdadeira perfeição, para o estoico, não é alcançada por declarações de superioridade ou pela tentativa de criar uma imagem de invulnerabilidade. Ao contrário, é vista nas ações corretas, na prática da virtude, na busca constante pelo autoconhecimento e na capacidade de agir com integridade, mesmo diante das adversidades. É mais importante agir com justiça, coragem, sabedoria e autocontrole do que insistir que somos perfeitos. O perigo da arrogância. A arrogância de afirmar "eu nunca erro" também é perigosa, pois impede o indivíduo de aprender com os erros dos outros, mais importante, dos próprios erros. No mundo real, onde as situações são complexas e imprevisíveis, ninguém pode estar sempre certo. Reconhecer que erramos é a primeira etapa para corrigir nossas falhas e fazer melhor no futuro. Como disse Marcus Aurelius, um dos maiores imperadores filósofos, a maior das virtudes é o autodomínio, saber que nossa razão deve guiar nossa ação, e que devemos aprender com nossos erros. Portanto, tanto a frase "eu sou perfeito" quanto "eu nunca erro" nos afastam do caminho da sabedoria estoica, que valoriza a aceitação da imperfeição humana e o aprendizado contínuo. Ao invés de buscar a perfeição, devemos buscar melhorar a cada dia, reconhecendo nossas falhas e trabalhando para superar nossos defeitos. Eu não preciso aprender mais nada, já sei tudo. Essa frase expressa uma mentalidade perigosa e limitante. Ao afirmar que já sabemos tudo, negamos a própria essência do aprendizado, que é um processo contínuo e infinito. A ideia de que atingimos um ponto final no conhecimento não só é equivocada, como também impede o crescimento pessoal e intelectual. Quando alguém diz "eu já sei tudo", está essencialmente dizendo que se fechou para novas experiências, novas perspectivas, principalmente, para o constante aprimoramento da própria compreensão do mundo. A verdadeira sabedoria, como nos ensina Sócrates, começa com o reconhecimento da própria ignorância. O filósofo grego ficou famoso por sua frase: "Só sei que nada sei." Esta não é uma declaração de desesperança, mas sim uma afirmação de humildade intelectual. Ao admitir que não sabemos tudo, abrimos nossas mentes para o aprendizado, a curiosidade e a evolução. O conhecimento humano é vasto e nunca é possível dominar toda a sua extensão. No momento em que acreditamos que já sabemos o suficiente, começamos a limitar nossa capacidade de aprender e de evoluir. Para ilustrar ainda mais o conceito, podemos olhar para o campo da ciência. A cada nova descoberta, surgem novas perguntas. A humanidade já alcançou grandes feitos em áreas como medicina, física, astronomia e muitos outros campos, mas sempre existem novas fronteiras a serem exploradas. Grandes cientistas e pensadores, como Albert Einstein, nunca pararam de questionar e aprender, mesmo após atingirem níveis excepcionais de conhecimento. A história nos ensina que aqueles que permanecem humildes,
dispostos a aprender e a questionar, são os que fazem descobertas verdadeiramente revolucionárias. Por outro lado, quando alguém diz, já sei tudo, essa pessoa não só rejeita a ideia de que o aprendizado é infinito, mas também se priva das oportunidades que surgem ao interagir com outras pessoas, diferentes culturas e novos conhecimentos. O mundo está em constante mudança, com novas ideias, tecnologias e teorias surgindo a todo momento. Em um mundo tão dinâmico, quem se considera detentor do conhecimento absoluto está, de fato, se isolando das possibilidades de crescimento e adaptação. A sabedoria também está em reconhecer que o aprendizado não se resume à aquisição de fatos ou à memorização de informações. O verdadeiro aprendizado envolve reflexão, discernimento e a capacidade de aplicar o que sabemos de maneira prática. Além disso, o aprendizado é profundamente influenciado pelas experiências de vida, pelas interações sociais e pela forma como nos relacionamos com os outros. A troca de ideias e o debate são essenciais para o aprimoramento do conhecimento. Quando alguém afirma que já sabe tudo, essa pessoa geralmente deixa de ouvir os outros, de considerar novas perspectivas e de se abrir para diferentes formas de pensar. Humildade é, portanto, uma virtude essencial para quem busca crescer intelectualmente. Reconhecer que não sabemos tudo nos permite estar mais abertos ao aprendizado constante. Cada conversa, cada livro, cada situação cotidiana pode nos ensinar algo novo. A verdadeira inteligência não é demonstrada por quem acha que já tem todas as respostas, mas por quem se mantém curioso, disposto a questionar suas próprias crenças e a aprender com o mundo ao seu redor. Além disso, a capacidade de aprender não é uma habilidade estática, mas algo que pode ser cultivado ao longo da vida. A busca por novos conhecimentos deve ser vista como uma jornada sem fim, uma oportunidade de melhorar constantemente. A ideia de que já sabemos tudo é uma ilusão que impede o progresso, não apenas no âmbito intelectual, mas também pessoal. A evolução do ser humano é uma busca incessante por melhores formas de pensar, de agir, de se relacionar com os outros e de compreender a vida. O reconhecimento de que sempre há algo mais a aprender também traz benefícios práticos. Quando uma pessoa está disposta a aprender continuamente, ela se torna mais adaptável às mudanças. No contexto profissional, isso significa estar pronto para aprender novas habilidades, entender novas tecnologias e reagir de forma inteligente a novos desafios. Na vida pessoal, significa estar aberto a mudanças de perspectiva, a novos relacionamentos e a novas formas de ver o mundo. Por fim, a frase "eu não preciso aprender mais nada, já sei tudo" é um obstáculo ao crescimento pessoal, à evolução intelectual e ao desenvolvimento emocional. Ao contrário, a mentalidade de que sempre há algo mais a aprender nos mantém vivos, curiosos e dispostos a evoluir. A verdadeira sabedoria vem da compreensão de que o conhecimento é vasto e que nunca devemos parar de aprender. Apenas aqueles que estão dispostos a se desafiar, a questionar e a explorar o desconhecido são capazes de alcançar o verdadeiro potencial humano. Portanto, ao invés de afirmar que já sabemos tudo, devemos cultivar a humildade de reconhecer que o aprendizado é uma jornada sem fim, repleta de descobertas e crescimento contínuo. Ao longo dessa reflexão, exploramos diversas frases e atitudes que revelam a falta de discernimento e sabedoria, alinhando-nos com os princípios estoicos que nos incentivam a cultivar a humildade, a reflexão constante e a busca pelo aprimoramento contínuo. O estoicismo nos ensina que as palavras que escolhemos têm o poder de moldar nossas ações e nossa mente, e é essencial que nos afastemos de frases vazias ou arrogantes que apenas obscurecem nossa capacidade de aprender e crescer. Cada um de nós é imperfeito, e ao reconhecermos isso, abrimos espaço para a verdadeira sabedoria. Ao invés de afirmar que somos perfeitos ou que nunca erramos, devemos abraçar nossas falhas, aprender com elas e buscar ser melhores a cada dia. A grande lição que os estoicos nos deixam é que o caminho da virtude é contínuo e não está em alcançar uma perfeição inatingível, mas sim em melhorar nossas ações, nossa mente e nosso caráter a cada passo. Que possamos refletir sobre as palavras que escolhemos e as atitudes que tomamos em nosso dia a dia. O verdadeiro poder não está em se apresentar como infalível ou superior, mas em reconhecer nossas imperfeições e usá-las como combustível para o nosso crescimento. Ao adotarmos a sabedoria estoica, seremos mais capazes de viver com foco, serenidade e uma maior compreensão de nós mesmos e dos outros. Lembre-se de que, como Epicteto nos ensinou, não podemos escolher as circunstâncias, mas podemos escolher como reagir a elas. Que possamos sempre escolher agir com sabedoria, moderação e humildade em todas as situações da vida.